O número de refugiados no mundo tem aumentado muito por conta dos conflitos internacionais. E o Brasil tem recebido cada ano mais refugiados. Essa realidade traz um problema real para as escolas públicas. Por que as escolas públicas? Geralmente essas pessoas elas não trazem nada, que foi perdido na guerra. Então elas vão chegar num país sem conhecer a língua, sem conhecer a cultura, e as crianças que vêm nesse processo, elas vão para a escola. E será que as nossas escolas estão prontas para receber esse grupo de pessoas? É isso que o canal Alox traz hoje. Eu espero que você goste do assunto. Aproveita, se inscreve no canal, faça algum comentário se você conhece alguém de um outro país que veio fugindo da guerra. Os dados que eu trago aqui são da Agência da ONU para Refugiados, que foca no Brasil. Então, nós observamos aqui de 2011 até 2022 um crescente na parte de pessoas que chegam de outro país. Nós vemos que em 2018 e 2019 o número foi bem maior do que os anos anteriores. Os 2 anos seguintes nós tivemos aí a pandemia, isso abaixou bastante, e de 2022 o número volta a crescer. Né? Essa realidade é o seguinte: em 2022 chegaram no Brasil 50.355 refugiados, e entre 2011 e 2022, 348.067 refugiados. Dentre eles, nós vamos ter uma grande maioria de homens adultos, uma minoria de mulheres e uma quantidade de crianças e adolescentes. E são essas crianças e adolescentes que estão aparecendo nas escolas brasileiras. Algumas escolas estão muito preparadas para receber essa clientela, outras escolas não estão. Então, precisamos sim estar atento a essa situação, porque a tendência é aumentar. Afinal de contas, o mundo continua em guerra e as guerras estão mais acirradas. Então, nós vamos ter aí várias situações de chegar, de repente, uma criança aí na sua escola com essa realidade. Você já está pronto para isso? Segundo a ONU, são 139 países que têm no Brasil com seus refugiados. A maioria deles, elas focam, né, em alguns países, porém a diversidade ela é muito grande. Então a língua falada também ela é muito grande. Então os principais países que provavelmente vão aparecer aí na sua escola são da Venezuela, de Cuba, Angola, Colômbia, China, Nigéria, Afeganistão, Peru, Líbano, Gana, Marrocos, Irã, Gana, Paquistão, Haiti, República Dominicana, Rússia, Camarões, Suriname, Senegal e outros até chegar a 139 países. Será que a escola está preparada para receber essa diversidade tão grande na sua escola? E aonde está concentrada essa população no Brasil? Ela não está distribuída ainda em todo o território nacional. Nós temos uma grande parte dessa população na região norte, onde Roraima é um berço, né, dessa comunidade, até por conta que está do lado da Venezuela. Então, muitas pessoas vão, né, para esse estado. Depois nós vamos ter pessoas no Amazonas e no Acre. Aí depois nós vamos ter São Paulo. São Paulo recebe muita gente na região sudeste e o Rio de Janeiro. Próximo ao Rio de Janeiro, na mesma quantidade, nós vamos ter Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, esses estados precisam sim criar políticas públicas para receber essa demanda, porque a qualquer momento pode chegar em sua escola uma criança com essas características e a escola tem que dar conta, afinal de contas, o Brasil está recebendo essa população. E como receber esses alunos? Antes de mais nada, nós temos que identificar que essas crianças, elas sofreram traumas das guerras. Mesmo que elas não viram tete a tete a guerra, elas receberam notícias, tiveram acesso a informações, viram mortes, algumas viram combates, saíram das suas regiões com uma mão na frente e outra atrás. Passaram provavelmente
por situações bem difíceis, podem ter passado fome, falta de abrigo, falta de alimentação, vestuário, enfim, são crianças que estão traumatizadas, assim como os adolescentes. Precisamos estar muito atentos a isso. Então, eu trouxe aqui algumas situações que eu acho que é importante todos estarem atentos, que seria, primeiro, identificar se é algum aluno refugiado, né? Acho que essa é o primeiro fator. Isso não é difícil, a secretaria consegue identificar isso facilmente, porque geralmente a pessoa vai ter aí, né, todo um histórico escolar e muito provavelmente eles não trarão essa documentação, né? Às vezes não vão trazer nem documento de identidade. Então, precisa estar atento a isso. Identificar o país de origem, né, dessas pessoas. Para quê? Para saber como que está aquele país, o que está acontecendo, se é uma guerra, se é um conflito armado, se é guerra entre países ou se é algo interno do país, para que os professores saibam o que está acontecendo e entendam um pouco o processo. Identificar a língua oficial desse país, porque provavelmente para a gente se comunicar com essa pessoa vai precisar entender alguma coisa dessa língua. E às vezes o país tem mais que uma língua, então pode ser que a pessoa entenda um outro idioma. Então precisamos estar atento a esses pontos que são muito importantes. É necessário também encontrar um tradutor, caso haja necessidade, para ter uma conversação adequada, ou de forma voluntária, ou procurar na Secretaria de Educação aí da sua cidade, como fazer para trabalhar com essa criança na escola numa outra língua, não é possível, mas essa criança vai precisar aprender a língua portuguesa. Importante também não expor a criança e o adolescente, né? Eles já passaram por N situações conflituosas e não seria nada interessante eles serem apontados como as crianças diferentes, apesar, né, de que todos acabam percebendo, mas tem que se ter muito cuidado. Se a criança e adolescente quiser falar sobre o que aconteceu, quiser se expor, ótimo, maravilha. Porém, tem que tomar muito cuidado com o bullying. Eles estão chegando com crianças e adolescentes novos. A gente sabe que essa idade pode ser um complicador, então precisa ter muito cuidado para que eles não tenham mais sofrimento. É necessário fazer adaptação curricular, porque eles vêm de um outro local, a gente precisa saber o que eles aprenderam lá, que série que eles estavam lá, e fazer essa adaptação. Quem faz a adaptação curricular não é a escola, geralmente é a secretaria que vai estar analisando o histórico escolar quando a criança, né, trouxer, ou identificando em que série que ela vai cursar. Então, isso geralmente não é a escola que resolve sozinho, porém a escola que vai estar no dia a dia ali com aquela criança e adolescente que passou por todo esse sofrimento. Esses alunos vão precisar de muito apoio para aprender e para fazer novas amizades. Então, é importante a intervenção dos professores, dos adultos, dos funcionários, para que haja essa interação, tanto na parte da aprendizagem como na parte da socialização. Uma forma fácil, né, acredito, de fazer essa socialização é usar linguagens artísticas, que elas são universais, matemática, que também são universais, a parte sinestésica, a parte esportiva e tudo aquilo que seja universal. Às vezes o aluno ele não vai conseguir se comunicar de uma forma rápida, mas numa aula aí de educação física, uma aula de dança, de música, essa criança, esse adolescente consegue se expressar. E aí, com essa expressão, pouco a pouco, ele vai se adaptando a essa nova cultura, que é a cultura brasileira, e vai conseguindo encontrar, né, o seu novo caminho realmente de estudante, que não será fácil, mas é possível. Esses dados vieram da Agência da ONU para Refugiados. É importante que todos os professores que estejam nos estados onde se recebe mais refugiados conheça esse documento, porque assim você vai estar mais preparado de uma hora para outra
uma criança ou um adolescente de um país diferente chegue na sua sala de aula e aí é você que vai estar lá na ponta no dia a dia trabalhando com essa pessoa tão sofrida, ok? É isso que o canal Alox trouxe hoje e deixa aqui os comentários. Algum dos seus alunos é refugiado? Como que foi essa relação? Como que foi a integração com o grupo? Se houve ou não? Então deixa esses comentários para que mais pessoas tenham acesso aí a como que é a prática de trabalhar com alunos refugiados, ok? Então deixo isso aqui para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!